Oi gente, esse é literalmente o primeiro vídeo do meu canal, só que eu senti muita necessidade de fazer esse vídeo. Por mais que depois eu abandone o canal, eu necessitava fazer esse vídeo. E assim, um detalhe curioso, eu já tinha feito um vídeo enorme de meia hora falando sobre esse assunto, só que eu tinha feito um vídeo explicando o que tinha acontecido com a série, porque ela tinha entrado num limbo e a gente não tinha notícias já há muito tempo, e eu literalmente já tava pronto, eu ia postar ele. Tipo, eu ia postar ele segunda-feira e aí na sexta-feira saiu a notícia, sexta-feira antes de segunda, saiu a notícia dessa série. E aí eu fiquei indignada, tipo, eu fiquei muito feliz, mas fiquei indignada, porque eu já estava planejando postar o vídeo e aí todos os meus planos se acabaram por causa disso e aí não fez mais sentido eu postar o vídeo que eu tinha feito. Então cá estou eu regravando esse vídeo, gente. Então vamos lá. Eu acabei de criar esse canal. Então assim, lamento porque eu não tô muito acostumada, por exemplo, ó, não vou olhar pra câmera, porque eu não tô acostumada ainda a olhar pra câmera, então eu estou olhando para mim. Então tá, já vamos começar por esses detalhes. Mas Life is Strange é um dos meus jogos preferidos e eu queria muito falar sobre essa série. Muito, há muito tempo. Então cá estou eu, porque eu quero compartilhar minhas ideias, quero ver as ideias de vocês, e é isso, gente. Então, como eu disse, na última sexta-feira, dia 5 de setembro, a gente teve a notícia de que Life is Strange vai finalmente agora virar uma série de TV, que ela foi aceitada pela Amazon Studios pra ser a próxima série da Amazon. Eu resolvi fazer esse vídeo. Como eu disse, eu já tinha feito um outro vídeo falando sobre isso, mas agora eu resolvi mudar ele na ideia de mostrar uma timeline dos eventos e como chegamos nesse ponto do dia 5 de setembro. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo, bastante no tempo, e a gente vai voltar pro ano de 2017, quando Before the Storm tinha acabado de sair. E nessa mesma época do Before the Storm, anunciaram que Life is Strange teria uma série de TV. E na notícia falava que quem iria produzir seria a Legendary Studios com a DJ2 Entertainment. A Legendary Studios é uma produtora muito famosa e muito conhecida. Ela está atrás de projetos gigantescos, como, por exemplo, Duna, o filme do Detetive Pikachu, vários filmes do Superman e do Batman. E recentemente eles produziram o filme do Minecraft, que foi um filme de bilheteria imensa. E eles fazem muitos filmes de adaptações, seja de quadrinhos, ou de jogos, ou de qualquer outra coisa. E a Legendary também produziu a série Paper Girls, que se eu não me engano é da Amazon também, mas todo mundo comparou muito com Life is Strange na época que saiu. Então nessa época o projeto estava nas mãos desses dois estúdios, da Legendary e da DJ2. A DJ2, por outro lado, ela era a responsável por produzir os filmes do Sonic. Sim, naquela época, quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, ainda não tinha saído nenhum dos filmes do Sonic, mas agora a gente sabe o quanto esse filme foi popular de bilheteria, né? E ainda é, porque ainda tá saindo o filme do Sonic. Mas, nessa época, o projeto mais conhecido da DJ2 era os filmes do Sonic, que ainda iam sair. E eles ainda tinham um monte de projetos encaminhados que não tinham saído do papel ainda. Daqui a pouco eu vou falar da DJ2 de novo. Depois que saiu essa notícia em 2017, a gente ficou muito tempo sem notícias. E eu já acompanhava notícias dessa série desde essa época, porque sempre foi um desejo meu ver essa adaptação acontecendo. E aí, por um bom tempo, a gente ficou totalmente sem notícias, até que um dia um artigo da Variety postou que a DJ2 tinha vendido os direitos de alguns dos projetos deles para várias companhias de streaming. E na notícia falava que Life is Strange tinha sido vendido para Hulu. Só que o que aconteceu com a Hulu? Nessa mesma época, que foi em 2019 que saiu esse artigo, 2 anos depois da primeira notícia da série de Life is Strange, saiu a notícia de que a Hulu estava sendo comprada pela Disney. E a gente sabe que o processo de compra da Fox pela Disney durou muitos e muitos tempos, e a Hulu também sofreu esse processo de ser comprada pela Disney e demorou muito tempo, e eu acho que isso afetou a produção da série de Life is Strange. Eu acho que é por isso que a série não saiu naquela época, muito por causa dos problemas que a própria Hulu estava enfrentando. Isso aconteceu em 2019, um ano depois, 2020, veio a pandemia, então eu acho que fica muito claro do porquê que a gente não teve notícias dessa série nessa época. A gente sabe que durante a pandemia todos os projetos pararam, e esse não ia ficar de fora. Então, infelizmente, a gente não teve mais notícias por muitos tempos. Então o que aconteceu? Eu já tinha perdido as esperanças, talvez, de que ia sair alguma coisa, porque eles tinham anunciado isso em 2017,
e a gente não tinha notícias, porque essa notícia da Hulu saiu em um artigo que nem era sobre isso. Então não foi uma notícia que foi amplamente divulgada, muita gente não sabia. Então, pra muita gente ficava parecendo que não tinha tido anúncio oficial sobre isso há muito tempo. A série parecia totalmente abandonada. Até que, em dia 1º de setembro de 2021, que eu lembro, saiu a notícia de que a série de Life is Strange tinha adicionado no elenco o Shawn Mendes como produtor executivo musical e a Anonymous Content. Eu lembro que essa notícia na época causou um fuzuê, que as pessoas ficaram, meu Deus, o Shawn Mendes, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele chegou a postar no Twitter dele, deu uns negócios assim, né? Foi um bafafá enorme. Porém, é importante citar de que o Shawn Mendes envolvido nesse projeto naquela época, ele seria o responsável por escolher as músicas pro projeto, não necessariamente fazer as músicas pro projeto. Eu acho que muita gente confundiu isso na época, achando que ele ia fazer todas as músicas da série, mas, gente, não. Ele seria só responsável em escolher as músicas. Então tinha essa dúvida das pessoas, achando que ele faria as músicas da série. Eu acho que o que aconteceria seria ele fazer uma coisa parecida com o que a Selena Gomez fez em 30 Reasons Why. Ela também era produtora executiva da série, e ela fez, tipo, uma música pra série, que foi Back to You, e ela não cantou mais nenhuma outra música pra série, entendeu? Então eu acho que talvez seria esse o caso dele com Life is Strange, mas a gente já volta aí, porque ainda falarei de Shawn Mendes no futuro, quando eu ler a matéria que saiu dia 5 de setembro desse ano. Como eu disse, a notícia era que o Shawn Mendes iria ser o responsável pela trilha sonora da música, juntamente com a produtora dele, Permanent Content, que é uma produtora que ele criou com o Andrew Gertler, que é o parceiro, o produtor dele mesmo. Eles criaram uma produtora de filmes e séries em conjunto, e eles foram os responsáveis por alguns projetos, por exemplo, aquele Lyle Crocodile, que o Shawn Mendes dublou. E depois eles meio que deram uma sumida, porque coincidentemente nessa mesma época, em 2021, por aí mais ou menos, acho que foi um ano depois de 2022, porque essa notícia saiu em setembro, e aí lá pra metade de 2022, o Shawn Mendes anunciou que ia dar uma pausa na carreira, e ele voltou, tipo, ano passado, não faz tanto tempo assim. Então assim, de novo, problemas no caminho da série. E em contrapartida, a Anonymous Content, que foi anunciada junto com o Shawn Mendes, é uma produtora também muito legal, muito interessante, porque eles produziram vários projetos, como por exemplo, Mr. Robot, True Detective, Dickinson, e recentemente essa produtora abriu uma filial aqui no Brasil, inclusive, e foi a responsável por produzir a série Dias Perfeitos do Rafael Mondes no Globoplay, uma curiosidade, por exemplo. E também eles produziram 30 Reasons Why. E aí a gente chega, porque juntamente com essa notícia, eles já tinham anunciado 2 produtores executivos junto no projeto, que era a Joy Gorman-Wettles e o Zach Hayden. Os 2 foram produtores executivos de 30 Reasons Why. E aí eu acho que muito provavelmente eles acharam que alguns temas de 30 Reasons Why se assemelhavam com Life is Strange. E se você parar pra pensar, alguns temas se assemelham sim, mas não tô aqui pra discutir se foi uma boa escolha, se não foi uma boa escolha. A mesma coisa do Shawn Mendes, se foi uma boa escolha ou se não foi uma boa escolha, porque a gente já vai chegar lá, como eu disse na notícia que saiu dia 5 de setembro. Então, como disse, recapitulando, a gente teve essa notícia, dia 1º de setembro de 2021, de que o Shawn Mendes e a Anonymous Content tinham se envolvido no projeto com os produtores executivos Joy Gorman-Wettles, Zach Hayden, o Shawn Mendes e o Andrew Gertler. Então, assim, a gente ficou muito tempo sem notícias depois disso. A gente estava sem notícias até dia 5 de setembro, que foi quando anunciaram de fato. Porém, como eu disse, eu já estava acompanhando o projeto há muito tempo e eu já sabia bastante coisa, porque eu fuxicava principalmente os produtores executivos da DJ2. E nesse meio tempo, a DJ2 mudou de nome. A DJ2 agora se chama Story Kitchen. E desde que eles mudaram o nome, eles estão muito mais ativos no mercado. Nesse meio tempo, os filmes do Sonic saíram, foram um grande sucesso. Você pode gostar ou não gostar, mas não tem como não falar que não foram um sucesso. E é importante frisar, a DJ2, que virou a Story Kitchen, é uma empresa, uma produtora, que é focada em adaptar jogos de videogame para televisão ou séries. Então todos os projetos deles de filme e de série são jogos. Então dentro do catálogo deles, das próximas séries e filmes que vão sair
Por exemplo, além de Life is Strange e o filme do Sonic, que eu já tinha mencionado, nós temos uma adaptação de filme para o jogo It Takes Two. Também temos outra adaptação de filme do jogo Split Fiction, que é um jogo que saiu esse ano. E o desenvolvimento desse filme já tá tão grande que ele já tem diretor, que vai ser o diretor de Wicked. E a Story Kitchen também é a responsável por trazer e adaptar os jogos da Lara Croft agora para o cinema, para séries, para qualquer outra coisa. Então, eles fizeram a série da Lara Croft, que saiu na Netflix, a série animada da Lara Croft. E eles também estão produzindo essa série nova da Phoebe Waller-Bridge, que vai sair na Amazon. E nesse meio tempo, a Story Kitchen assinou um contrato com a Amazon de exclusividade de todos os projetos que a Story Kitchen fizer saírem na Amazon. Então é por isso que Life is Strange vai sair na Amazon também. A série da Lara Croft que eles fizeram animada pra Netflix foi feita antes desse acordo. Então por isso que não está na Amazon. Mas eles no momento são os detentores dos direitos da Lara Croft. Que coincidentemente também saiu notícia sobre Lara Croft na mesma semana que saiu sobre Life is Strange, né? Mas enfim. Então, nesse meio tempo, eu estava acompanhando a mudança de nome da DJ2 para Story Kitchen, esse acordo que a Story Kitchen firmou com a Amazon, e também tinha alguns rumores já sobre a série de Life is Strange. Só que os rumores falavam que o anúncio seria feito perto do aniversário de 10 anos da série, ou seja, em outubro, no mês que vem. Só que eu me programei toda pra postar o vídeo em outubro, e aí aconteceu isso que aconteceu que eu falei no início do vídeo, gente. Mas enfim, vamos continuar. Então, vamos finalmente chegar na notícia que saiu dia 5 de setembro, que a Amazon tinha finalmente começado a produção da série de Life is Strange. Só que a notícia que saiu tinha algumas discrepâncias com a notícia que tinha saído em 2021. Então, por exemplo, eles anunciaram que agora, dessa vez, as produtoras continuam sendo a Story Kitchen, porém com a Lucky Chap inclusa. E a Lucky Chap é a produtora da Margot Robbie. Então, eu acredito, o que eu tiro dessa informação, de que tanto Shawn Mendes quanto a Anonymous Content não estão mais envolvidas no projeto. E todo o fuzuê daquela época acabou sendo à toa. Antes de eu ler um pouquinho a matéria pra vocês, eu vou explicar. A Lucky Chap, como eu disse, é a produtora da Margot Robbie e ela é uma produtora especializada em contar histórias com protagonistas femininas. Então eu acho isso uma boa adição pra série de Life is Strange, porque, como a gente sabe, a Max é uma protagonista feminina. E a gente sabe como a história de Life is Strange permeia muito por assuntos femininos também. Então eu acho muito interessante que a Lucky Chap esteja envolvida no projeto. Por enquanto a Lucky Chap não fez tantos filmes assim, porque é uma produtora relativamente nova. Porém, todos esses filmes da Margot Robbie é a Lucky Chap que produz. Então a gente tem, por exemplo, tanto o filme Eutônia, que é estrelado pela Margot Robbie, foi produzido pela Lucky Chap, quanto o próprio filme da Barbie, que também foi produzido pela Lucky Chap e também foi um sucesso de bilheteria, né? Mais recentemente nós temos o filme Saltburn, que também foi produzido pela Lucky Chap, e esse filme novo da Margot Robbie, que está causando polêmicas, também vai ser produzido pela Lucky Chap, enfim. Não vem ao caso agora. Agora, sobre a notícia em si, a gente tem que o roteiro e a produção executiva vai ficar com Charlie Covell, que foi o escritor da série The End of the Fucking World na Netflix, que também tem uma vibe de Life is Strange, assim, imensa. Já faz um tempo que eu não revejo, talvez eu reveja por causa dessa série, então eu não lembro tudo 100%, mas eu lembro que ela foi muito aclamada na época e muita gente gostou da vibe da série. E também produziu e escreveu a série Caos da Netflix, que é aquela série com o Jeff Goldblum, fazendo uma releitura sobre os deuses da Grécia. Eu ainda não assisti, eu quero muito assistir também por causa da série. Então, eu fiquei animada com a escolha. Sobre a sinopse da série que eles soltaram no anúncio, fala: a trama contará a história de Max, estudante de fotografia que descobre que tem o poder de voltar no tempo para tentar salvar a vida de sua melhor amiga de infância, Chloe. Enquanto ela luta para entender essa nova habilidade, a dupla investiga o misterioso desaparecimento de uma colega, revelando um lado sombrio da cidade que as forçará a fazer uma escolha de vida ou morte que as impactará para sempre. A gente que já jogou o jogo, a gente sabe muito bem do que essa sinopse está falando, né, gente? Então, tinha alguns rumores de que essa série podia ser ambientada em Arcadia Bay ou no universo de Life is Strange, mas contando outra história, e agora a gente já sabe que não. Vai ser a história do primeiro jogo mesmo. A gente vai ver a Max, a gente vai ver a Chloe.
Também tinha alguns rumores de que talvez cada temporada dessa série fosse um jogo de Life is Strange, então o segundo jogo seria de Life is Strange 2. Porém, eu não sei, eu acho que pela matéria não dá a entender isso, e também porque a Lucky Chap, como é uma produtora muito focada em projetos femininos, aí eu já não sei, porque nós sabemos que o jogo 2 não tem protagonistas femininas, né? A matéria continua falando que o projeto é uma coprodução entre a Amazon Studios e a produtora Story Kitchen, que eu já falei pra vocês, que festejou a oportunidade de adaptar os games para streaming. Então, a Story Kitchen soltou o seguinte comunicado. A Story Kitchen sempre acreditou que Life is Strange merecia ser mais do que apenas um jogo. É uma referência cultural. Após uma jornada de uma década, temos a honra de trazer esta adorada história para a Amazon. Esta equipe dos sonhos, cuidadosamente montada, está pronta para compartilhar Life is Strange com o mundo de uma maneira totalmente nova. Disse entusiasmado o trio da Story Kitchen, que é a produtora responsável pelo projeto desde 2016, como eu disse para vocês. E é bom notar também que a Legendary não é citada também nessa matéria. Então eu acredito que a Legendary caiu junto com o Shawn Mendes e a Anonymous Content. É bom frisar isso, que a única que continuou no projeto foi a Story Kitchen, que é a produtora dos filmes do Sonic, do It Takes Two, Split Fiction, enfim. Agora, o showrunner Charlie Covell deu a seguinte afirmação falando sobre a série. É uma grande honra adaptar Life is Strange para a Amazon. Sou um grande fã do jogo e estou muito feliz por trabalhar com as equipes incríveis da Square Enix, Story Kitchen e Lucky Chap. Mal posso esperar para compartilhar a história de Max e Chloe com outros jogadores e novos públicos. A Lucky Chap também deu uma afirmação sobre a série, falando: somos grandes fãs do visionário Charlie Covell há anos, então fazer parceria com eles na adaptação de Life is Strange é realmente um sonho tornado realidade. Charlie está administrando excepcionalmente essa série e nos sentimos incrivelmente sortudos por tê-lo no comando de um videogame tão original, amado e culturalmente ressonante. Também estamos profundamente gratos por colaborar com os nossos amigos da Amazon, Story Kitchen e Square Enix e mal podemos esperar para dar vida à Arcadia Bay. A matéria também fala que houve tentativas de desenvolver a série de Life is Strange por quase uma década. Como eu disse pra vocês, esse projeto foi anunciado em 2017, já faz quase 10 anos. E aqui fala, a Legendary Television foi oficialmente definida para produzir, enquanto Johnson, que é da Story Kitchen, estava envolvido no projeto desde o início. No entanto, esta é a primeira vez que uma versão para TV do jogo foi formalmente encomendada como série. Então aqui está falando o que eu disse pra vocês, que a Legendary estava originalmente definida para produzir o projeto. Então dá a entender que a Legendary não está mais envolvida. E só a Story Kitchen continua agora junto com a Lucky Chap. A Square Enix, que é a dona da franquia de Life is Strange, a gente sabe que a gente sempre guarda Dontnod nos nossos corações. É muito triste o que aconteceu. Se quiser eu posso até falar sobre um outro vídeo, sobre o que eu acho desse assunto em particular da Dontnod em relação à série. Mas o vídeo hoje é só falando sobre o anúncio em si, tá, gente? A Square Enix falou: durante anos tivemos tantas pessoas que nos pediram para criar uma série de Life is Strange e estamos muito satisfeitos por finalmente fazer uma parceria com a Amazon, em quem confiamos que fará um trabalho incrível trazendo o nosso universo à vida. Já um representante da Amazon deu a seguinte declaração também: estamos muito animados para que nossos clientes globais da Prime Video experimentem o mundo dinâmico de Life is Strange. A série está em mãos maravilhosas com Charlie Covell, que criou uma história profundamente cativante baseada no jogo. Charlie e seus fantásticos colaboradores da Lucky Chap, Story Kitchen e Square Enix são a equipe perfeita para entregar uma adaptação monumental que cativará fãs dedicados e novos públicos. Então essa é a matéria completa, gente. Por enquanto temos essas informações. Então, basicamente, quais são as expectativas se a gente for basear mais ou menos na própria série de Tomb Raider, que também é da Story Kitchen? A gente teve rumores surgindo em novembro do ano passado de que a Sophie Turner seria escalada para fazer a Lara Croft. Só que não tinha nada confirmado, eles estavam ainda no processo, né, provavelmente, de escalar ela. E a gente só teve essa confirmação esse mês também, no início desse mês. Um pouquinho antes da notícia de Life is Strange sair. Então, de novembro até setembro desse ano, se passaram 10 meses da série em produção, claramente. Provavelmente a Phoebe Waller-Bridge ainda estava escrevendo a série e tal. Então a série ficou em produção por 10 meses. Eu acredito que se a gente for levar em consideração isso, Life is Strange também fique mais ou menos em produção por 10 meses. E talvez a gente só tenha uma outra notícia, talvez, só no ano que vem.
Eu acho que muito provavelmente a gente vai ver essa série no início de 2027, com muito provavelmente eles anunciando o elenco ainda esse ano, começando a gravar no ano que vem, e aí, por causa dos efeitos especiais, que a gente sabe que Life is Strange vai precisar de efeitos especiais, demore um pouquinho pra sair e saia só no início de 2027. Então é basicamente isso, gente. Eu resolvi fazer um compilado de todas as informações que a gente já tinha tido e dessas informações novas que saíram agora, já que eu não vou conseguir postar outro vídeo que eu gravei. Um desabafo pessoal, eu sinto que eu sou a única pessoa no fandom que sempre esteve muito animada pra essa série existir. Eu não acho que essa série vai ser um bicho de 7 cabeças, como metade do fandom acha. Eu vi muitas pessoas com opiniões muito negativas em relação à série. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo do porquê que eu acho que essa série poderia ser muito boa e poderia expandir os jogos de uma forma que o próprio jogo não conseguiu expandir em algumas partes, e conversar também um pouquinho sobre a questão de como eles vão adaptar as escolhas do jogo pra série. Se quiser, eu posso fazer um outro vídeo focado nisso. Eu tenho vontade de fazer vários outros vídeos, como por exemplo fazer um fancast, que eu já fiz vários, provavelmente você também. E eu sempre tive muita vontade de acompanhar essa série, por isso que eu tomei coragem. Eu nunca tinha tido coragem antes de gravar esse vídeo, porque eu já tinha essa vontade de gravar vídeo falando sobre essa série há muito tempo. E aí quando eu finalmente tomei coragem pra fazer o outro vídeo, aconteceu tudo isso e eu acabei não podendo postar o outro vídeo, né? Então eu estou fazendo esse aqui, que vai ser de fato ser o primeiro vídeo. E como eu disse, eu sempre tive a vontade de falar sobre essa série, de comentar com outras pessoas que também têm uma opinião positiva que nem eu, e tentar construir uma comunidade positiva em cima dessa série, porque eu acho que essa é a mensagem também do jogo de Life is Strange, né, gente? Então eu planejo fazer vídeo sobre o trailer quando sair, sobre o elenco quando sair, sobre a série quando ela sair. Então assim, vamos ver onde tudo vai levar a gente, ok? Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.